que você abrisse sua Bíblia comigo, sentado mesmo, em João capítulo 4. Nós vamos lendo alguns versículos ao longo da pregação, e aí você mantém a sua Bíblia aberta, por gentileza, para ouvirmos o que Deus tem falado conosco. Pode acender a luz? Eu vou usar as fotos só num segundo momento. Aí vocês podem facilitar a visualização para os irmãos. João capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Amém? Até aqui por enquanto. Eu escolhi esse texto porque é uma das conversas mais longas que Jesus tem com alguém na Bíblia, e é uma conversa com uma mulher. Não é uma mulher qualquer, é uma mulher samaritana, e Deus me concedeu o privilégio e também a responsabilidade de atuar um tempo como missionário numa missão humanitária e também de presença cristã. Eu chamo de testemunho sem palavras. A gente não pregava, mas a gente agia. Tinha que exercitar, e esse negócio da gente estar acostumado a falar de Jesus, chega um momento que você não pode falar, que você tem que agir, a gente fica meio perdido, meio confuso. Mas foi na região de Samaria. Lá, então, no mapa, quando a gente vê o mapa de Israel, oficialmente o mapa não é somente Israel. Tem o território do Estado de Israel e tem os territórios palestinos, que é onde vivem descendentes também de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas que tem uma outra linhagem, às vezes outra religião. E hoje, o que seria Samaria faz parte dos territórios palestinos, fica na parte norte dos territórios palestinos, e a capital, que antigamente se chamava Samaria, hoje se chama Nablus, porque nos tempos do Império Romano, os romanos conquistaram a cidade e batizaram a cidade de Flavianeápolis, em homenagem ao imperador. Com o tempo, o nome foi sendo chamado de Nablus, onde fica o Monte Gerizim. Depois eu vou falar um pouquinho desse Monte Gerizim. Mas Jesus estava indo, se você ler os versículos anteriores, Jesus deixou a Judéia, que é a parte sul, onde fica Jerusalém, e estava subindo o mapa até a região da Galileia, que é onde ele começou o seu ministério. E o texto diz que ele tinha que passar por Samaria. Teoricamente, Jesus não precisaria passar por lá, porque tem outros caminhos, talvez mais fáceis, e que Jesus poderia ter evitado os samaritanos. Porque você sabe que os samaritanos não eram amigos dos judeus. Eles eram uma espécie de judeus, mas uns consideravam os outros diferentes e, portanto, até inimigos. E aí Jesus precisava passar por Samaria. Só que ele não precisava porque alguém forçou e criou uma necessidade para ele passar. Ele precisava porque ele queria encontrar alguém lá. Ele queria ter um encontro com aquela mulher de Samaria. Nós não sabemos o nome dela. Talvez ela seja uma mãe também. O texto não diz. Mas é uma mulher que Jesus quis conversar com ela. E aí Jesus foi caminhando e parou perto do poço de Jacó. Até hoje tem um poço lá que é chamado Poço de Jacó e tem uma igreja ortodoxa construída. Você desce até o porão da igreja e você pode pegar com um canequinho da água lá que Jacó tomou e beber a água. Eu não tive coragem de provar, mas dizem que se você bebe pode te curar, né? Mas Jesus parou num poço. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que poço não é lugar de homem. Quem ia buscar água no poço eram as mulheres. Tinha um horário do dia que as mulheres iam buscar água lá. Só que aconteceu dessa mulher ir buscar água sozinha. As mulheres não andavam sozinhas. Elas iam todas em grupo para ser mais seguro e para a caminhada se tornar mais fácil, porque vai conversando, vai tratando de assuntos da vida, vai desabafando o que o marido fez, o que falou, e aí com a botija nos braços ou na cabeça vai buscar água lá. Só que essa mulher foi sozinha.
Ou porque as mulheres da comunidade não queriam andar com ela, ou porque ela não queria andar com as mulheres da comunidade. Ou as duas coisas. Mas por que não queriam andar com ela? Depois, na conversa, a gente vai entendendo que ela é uma mulher com um histórico de vida um pouco diferente do normal para aqueles tempos. E até hoje é um histórico diferente também do que a gente está acostumado, do que a gente entende como ideal. Não é? Mas vamos ver. Quando Jesus encontra com ela, ele viu uma mulher samaritana tomando água e disse para ela, aí na parte B do versículo 7, dá-me de beber. Jesus aqui falou com ela de igual para igual. Um homem não falava com uma mulher em público. Nem com a própria esposa. Se ela tinha uma dúvida, alguma coisa para dizer, ela tinha que esperar chegar em casa e perguntar em casa. Se eles estivessem andando na rua e ela falasse alto e ele não gostasse, ele tinha o direito de repudiá-la. Jesus não concordava com isso. Quando perguntaram para Jesus, é verdade que por qualquer motivo você pode repudiar a sua esposa? Jesus falou, não por qualquer motivo. Apenas em caso de infidelidade. Porque naquele tempo qualquer motivo era motivo. E de repente a gente já começa a entender por que essa mulher tinha a vida que tinha. Mas Jesus parou no poço, porque no versículo 8 diz que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus parou, e eles entraram, foram para o centro da cidade buscar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E o texto põe aqui, porque judeus não se dão bem com samaritanos. A história é mais ou menos assim, resumindo. Israel era um único reino, mas eles se dividiram depois da morte de Salomão. O reino do norte foi conquistado pelos assírios, o reino do sul pela Babilônia. Quando os assírios conquistaram o reino do norte, eles espalharam os judeus que moravam lá e trouxeram gente de outros lugares para morar na Síria. No reino do norte. E eles começaram a ter casamentos mistos. A religião começou a mudar também e a inimizade política impedia que o pessoal do norte descesse para o sul, Jerusalém, para adorar Deus no templo. Então eles criaram o próprio templo deles lá no Monte Gerizim. E aí começaram a dizer que, na verdade, Abraão teve a revelação lá, que Moisés recebeu a lei lá, porque eles criaram um novo espaço, enquanto os judeus do sul diziam que era no Monte Sião, em Jerusalém, onde eles construíram o templo. Então eles se tratavam como inimigos, um tinha nojo do outro. E o judeu daquele tempo agradecia a Deus por 3 coisas na sua vida. Primeiro, ele agradecia a Deus por ter nascido judeu. Oh, meu Deus, eu podia ter nascido qualquer outra coisa e nasci judeu. Em segundo lugar, ele agradecia a Deus por não ser um gentil, como se não bastasse ter nascido judeu, que é uma afirmação, ele afirma que não nasceu um gentil, que é o contrário do judeu. Então ele afirma 2 vezes que é bom ser judeu. Só que ele usava a expressão cão. Quem não era judeu para ele era um cão. E a terceira coisa que ele agradecia por não ser mulher. Talvez sabendo do próprio dano que eles causavam às mulheres, né? Ele falou assim, graças a Deus que eu não sou mulher. Eram as 3 gratidões que eles tinham. Então eles se consideravam como porcos. O judeu chamava o samaritano de porco e o samaritano chamava o judeu de porco. E a mulher estranhou. Como sendo tu um judeu, talvez os judeus que ela conhecia eram os judeus bem como os outros, e ela estranhou porque ele estava falando com uma mulher e samaritana ainda. Jesus quebrou ali 2 grandes regras muito claras para a tradição dele. Mas sabe o que Jesus fazia com essas regras? Estava nem aí. Jesus não olhava para regras, Jesus olhava para pessoas. Jesus nunca foi preso a essas coisas. Quando dava certo, ele seguia. Quando não, eu não estou nem aí. Hoje é sábado, curo mesmo assim. Curo justamente porque é sábado, porque é dia de fazer o bem. Ah, mas não pode comer sem lavar as mãos. Ele fala assim, o que entra na boca do homem não contamina, mas o que sai da boca dele.
E a boca fala do que o coração está cheio. Não, mas é uma mulher e samaritana. Ele fala, eu só estou vendo uma vida. Eu só estou vendo um ser humano. Então, a primeira lição que Jesus nos ensina nesse texto é olhar para as pessoas, como gente. A gente gosta de dar título, não é? Ah, não é o irmão que compra e não paga? Ah, não é o ex-viciado? Não é a mulher que vendia o corpo? Jesus olhou para ela e só conseguiu ver imagem de Deus. Porque quando Deus criou homem e mulher, Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele se vê em nós. Jesus olhou para a mulher e se viu nela. Porque Ele é Deus. E Ele viu a sua criação ali. Ele viu alguém que precisava de outra água, além daquela água que estava no poço. E quando a mulher pergunta isso, Jesus responde para ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você me pediria água. Aí ele criou um ponto de interrogação na cabeça dela, água viva? Essa água fresquinha do poço aqui, não é? Não entendi. Aí respondeu ela, tu não tens nem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde é que você vai achar água viva? Talvez lá no fundo do poço tenha uma água mais viva do que essa que você está vendo, mas você não consegue tirar nem essa de cima. Como você vai tirar mais do fundo ainda? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, que ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aí Jesus continua com o assunto dele. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aquele, porém, que beber água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ela continuou sem entender. Porque a única água que ela conhecia era aquela água do poço, que dava muito trabalho tirar e ela tirava sozinha. Essa não é a água da vida, não. Eu preciso dela para sobreviver, mas ela me tira mais do que me dá. É um sufoco ir até aquele poço sozinha. Mas também andar com aquela gente que não gostava dela, era melhor andar sozinha, né? Aí Jesus olha para ela e diz assim, ou melhor, ela olha para Jesus e fala, já que tem uma água tão boa assim, então me dá dessa água, porque eu não aguento mais vir aqui buscar. Chega! Você me dá uma água viva, eu levo um jarro dela aqui, eu nunca mais preciso voltar, porque ela vai enchendo de novo o jarro. Acho que foi isso que ela imaginou. Ele falou de uma fonte que jorra para a vida eterna, só pode ser isso. Aí Jesus não responde de imediato e fala assim, vai chamar o teu marido. Aí ela pensou de novo, falou, esse cara só me faz pergunta difícil. Ela falou assim, eu não tenho marido, não. Aí Jesus falou assim, bem disseste, porque você já teve 5, e esse que agora tens não é teu. Agora vamos pensar, por que ela teve 5 mulheres? A gente sempre olha para a mulher e fala, porque ela era pecadora, porque traiu o marido de certo jogava para fora de casa. Não sei, pode ser. Mas tem outras possibilidades. Pode ser que os maridos dela não gostavam desse comportamento dela que fazia perguntas. Porque Jesus, quando pediu água, ela falou assim, como você está pedindo? Se ela não se convencesse, ela não aceitava o que estava sendo dito. Talvez ela seja uma mulher que não podia ter filhos. Quem sabe? Talvez ela foi repudiada porque não podia ter filhos. Talvez ela fosse mesmo pecadora, não conseguisse manter um relacionamento, estava tentando de novo, ou vivendo com alguém fora dos padrões, ou ela não tinha carta de divórcio, estava vivendo ilegalmente com alguém, não sei o que está acontecendo. Mas Jesus sempre faz perguntas que tocam o coração das pessoas, que vai no fundo da nossa humanidade. Ele consegue chegar lá onde está pegando para a gente.
Ele não faz pergunta, e aí, como vai a vida? Aquelas perguntas vagas, ele fala, como está o seu marido? Porque esse é um grande problema que você carrega. E talvez é por isso que as mulheres da sua comunidade não querem andar com você. Porque elas têm vergonha de você, porque elas têm raiva, porque têm nojo de você. Elas não veem você como gente. E agora ela está vendo um judeu, homem, que está tratando ela como gente. Jesus é maravilhoso, não é? Às vezes a gente se depara com uma ação missionária, com evangelismo, e a gente não consegue ganhar vidas. Talvez seja porque a gente não vê como vida. Seu maconheiro, você quer aceitar Jesus? Não, né? Tá bom. É bom mesmo que você vai dar muito trabalho, largar esse vício aí, mudar de vida. A gente prefere dizer, não, é vagabundo que não gosta mesmo, que não quer. Teve todas as oportunidades na vida e escolheu roubar. Eu sempre fui pobre e nunca roubei. Jesus aqui não fez comentário nenhum. Ele ofereceu água e perguntou da vida dela, da questão mais profunda que ela tinha naquele momento. Ele continuou oferecendo água viva para ela. Veja comigo o versículo 19. Aqui já teve uma mudança. Quando Jesus falou a primeira vez com ela, ela falou o que para Jesus? Como sendo tu um judeu, vem falar comigo com uma mulher samaritana, não é isso? Como sendo tu um judeu, você é um na multidão, você é igual aos outros, não dá para esperar nada de diferente de você. Já no 19 ela está dizendo assim, Senhor, vejo que és profeta. Não é um judeu qualquer, é um profeta. Ele conhece Deus mais de perto. Porque ele tocou na ferida da minha alma. Um judeu comum não teria a sensibilidade de ver isso como algo que eu preciso de ajuda. Um judeu comum, um ser humano comum, alguém que não conhece a Deus, não seria capaz de me ver como alguém que precisa de Deus. Nossos pais adoraram nesse monte, ela começa a perguntar, apontando para o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Tem aí essas duas histórias. Aí Jesus diz assim, ó, a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é esse tipo de adorador que o Pai procura. Quem construiu o templo lá no Monte Gerizim e quem construiu o templo lá no Monte Sião estava tentando se aproximar, porque eles acreditavam que os deuses ficavam no céu, assim, uma redoma, a terra era reta, e as montanhas eram um jeito fácil de chegar perto de Deus. Então você faz um monte no templo, Deus olha ali de pertinho e te nota. Porque você está no meio da multidão, Deus não te vê. Mas se você sobe no monte, Deus te vê. Quem está subindo nesse monte está querendo chegar perto de Deus. Vamos subir. Aí Jesus está falando assim, ó, só que o verdadeiro adorador não procura Deus. Deus procura ele. Deus sabe onde encontrar. Não precisa de monte, não precisa de templo, não precisa oferecer eternos sacrifícios e se cortar inteiro e chorar no chão, se jogar. Deus já está vendo você. Não quer dizer que a gente não tenha que adorar a Deus com intensidade de coração, se derramar na presença dele. Quer dizer que a gente não tem que fazer esforço se formos verdadeiros adoradores. Ele vai nos procurar. Jesus desceu do céu para nos procurar. Jesus não falou, sobe a montanha para me achar. Jesus falou, eu desço, eu vou chegar perto de vocês. Eu vou até o poço, pedir água para você e vou te dar água da vida. Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Aí ela continua o assunto. Ela começou a suspeitar que Jesus não era só mais um judeu, que não era só um profeta, ela está suspeitando que ele é o Messias.
Está suspeitando. Versículo 25, ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Tipo assim, será que é o Senhor? Aí Jesus fala: sou eu mesmo. No final da história, os discípulos voltam e veem Jesus conversando com aquela mulher. Os discípulos voltam com a comida, só que eles passaram um tempo em Samaria. Deu para Jesus ter uma longa conversa com ela. E aí essa mulher deixou o cântaro lá, voltou para Samaria e falou assim: eu acho que eu achei o Cristo. Eu acho. Porque ele falou assim, 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 assim. Os discípulos passaram um tempão lá, não converteu ninguém. Voltaram e ficaram admirados porque Jesus estava falando com uma mulher. Eles não perguntaram nada, porque senão teriam levado uma na orelha de Jesus, né? Que Jesus de vez em quando dava umas neles. Mas eles ficaram pensando. Só que essa mulher, quando foi para Samaria, falou de Jesus Cristo. No final, os samaritanos começam a ir atrás de Jesus. Um monte deles. Vários samaritanos vão se convertendo. Por que o texto de João está dizendo isso? Porque Jesus Cristo não está preso a uma religião, ao nosso quadradinho aqui. Estamos privilegiados. Aqui é o começo. Nós temos que sair por aquelas portas e dali para frente começa a nossa missão. Nós precisamos superar essa ideia de que ser cristão é ir para o culto todo domingo e acabou ali. Qual que é o dia que vem depois do domingo? Segunda. O domingo é só o primeiro dia da nossa missão. Depois tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí volta de novo. Domingo, segunda, terça, quarta. Todos os dias nós somos missionários, nós somos representantes de Cristo. Aos samaritanos, aos judeus, aos não judeus, aos crentes, aos que não gostam de crentes. A todo mundo, porque Jesus se aproximou do tipo de gente que era mais rejeitado naquele tempo. Pelo tipo de gente que era visto como inimigo, como sujo. Não toco em você, você é um samaritano. Você é um cão. E aí Jesus conta uma parábola de um samaritano que socorreu um judeu que estava ferido no caminho e foi rejeitado por 2 outros judeus da mais alta patente religiosa. O sacerdote e o levita. Eles eram tão crentes que não conseguiam ser gente. Não conseguia ver o semelhante lá no chão.